Olá, investidores! Eu sou o Vitor Oliveira, Head de Alocação aqui da Gestora Grão. E hoje eu vim aqui para explicar uma das grandes dúvidas de vocês que são investidores ou que desejam investir nas previdências Arca. O que são aqueles pagamentos recorrentes que nós divulgamos nas nossas redes sociais e nos nossos aplicativos? Por exemplo, dividendos de fundos imobiliários, aluguel de ativos, rebates devolvidos aos fundos. Como isso funciona? Como são pagos? Qual o real benefício para mim como investidor? Neste vídeo eu vou esclarecer tudo para você. Siga aqui comigo para conseguir entender melhor. Mas antes, já deixa aquele like aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para receber as notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos para eles também entenderem como funcionam esses benefícios pagos a vocês investidores. Para ficar mais didático de entender, vamos explicar alguns dos pontos do vídeo com desenhos aqui na tela. Assim, explicamos com mais calma e você pode entender com detalhes. Eu vou começar pelo mais fácil, os dividendos dos fundos imobiliários recebidos na Arca, na Previdência Multimercado. É assim que funciona na prática. A Previdência Arca é um fundo de previdência que investe de acordo com a metodologia Arca, a estratégia idealizada e difundida pelo Thiago Nigro, o primo rico. O método Arca tem como filosofia investir em 4 classes de ativos. A, de ações e negócios, R, de real estate, ou seja, os fundos imobiliários, C, de caixa e o último A, de ativos internacionais. O fundo de previdência Arca, porém, não é um fundo de investimento multimercado convencional. Ele é um fundo de fundos, também conhecido como FOF. O FOF, basicamente, é um fundo que investe apenas em outros fundos de investimentos. Então, o investimento em cada uma dessas classes de ativo é feita comprando outros fundos de investimentos no mercado. Ou seja, o A da Arca investe em fundos de ações. O C da Arca é alocado em fundos de renda fixa. O segundo A da Arca é investido em ativos internacionais, em fundos de índices. E, finalmente, o R de ativos imobiliários é feito com a compra de fundos imobiliários. Então, como é característica dos FIIs, cada fundo imobiliário da carteira do nosso fundo paga dividendos mensais aos seus cotistas. Só que, como a Previdência Arca é um FOF, o cotista do fundo imobiliário não é você, investidor, diretamente, é o próprio fundo. Por isso, em vez desse dividendo mensal recorrente ir para a sua conta diretamente, ele cai na conta do fundo. Isso não é algo definido pela Grão, mas sim uma característica do produto. Todos os FOFs do mercado têm essa mesma dinâmica. Imagino que você possa estar se perguntando: pô, Vitor, então o dinheiro que é meu fica com vocês? Como assim? Calma, não é isso. Esse dinheiro não fica com a gestora. Ele continua sendo seu, só que é muito mais interessante para um investimento de longo prazo, como é a Previdência, que esse valor seja reinvestido para render ainda mais no longo prazo. Então, assim que esses dividendos caem na conta do fundo, eles são imediatamente reinvestidos pelo nosso time de gestão na compra de outros ativos que sigam a metodologia Arca. Então, assim que esses dividendos caem na conta do fundo, eles são imediatamente investidos pelo nosso time de gestão na compra de outros ativos para a sua carteira, que podem ser outras cotas de fundos imobiliários ou até mesmo outros ativos que fizerem sentido seguindo a metodologia Arca. Mas, Vitor, como isso me dá benefício na prática? Isso te beneficia porque você, pessoa física, poderia pegar esses dividendos e acabar utilizando ele no seu dia a dia. Só que quando ele cai na conta corrente do nosso fundo, ele vira um novo aporte para você investindo na nossa metodologia. Então, é como se você estivesse investindo mais dinheiro na Previdência, mas sem ter que tirar nada do seu próprio bolso. É o seu próprio investimento que está fazendo um novo aporte por você. Isso no longo prazo vai gerar uma bola de neve que vai render mais e mais para o fundo e para o seu patrimônio. Agora, eu vou falar de outro mecanismo muito interessante que utilizamos para te gerar mais lucro no nosso fundo de investimento: o aluguel de ativos. O aluguel é basicamente você pegar um ativo que você tem e emprestar porque você não vai mexer nele no curto prazo, como uma ação, um fundo imobiliário, entre outros. Para o investidor que deseja utilizá-los para realizar essa operação específica no mercado financeiro, o aluguel é basicamente emprestar um ativo que não vamos mexer no curto prazo, como uma ação, um fundo imobiliário, entre outros, para outro investidor que deseja utilizá-los para realizar operações específicas no mercado financeiro. No caso do fundo de Previdência Arca, o ativo que disponibilizamos para aluguel é o ETF IVVB11. Isso acontece porque grande parte da nossa alocação em ativos internacionais é feita por meio desse ETF. Portanto, é uma posição relevante e que não vamos desmontar por completo de uma hora para outra. Até porque temos como filosofia uma alocação estrutural da carteira sem fazer market time.
Então, como vamos manter grande parte desse valor investido com um horizonte de longo prazo, nada melhor do que fazê-lo gerar mais dinheiro para o nosso investidor. Para isso, nós utilizamos essa operação de mercado chamada aluguel de ativos. Então, basicamente, nós emprestamos esses ativos para outros investidores realizarem operações e ganhamos um aluguel por isso. Como essa operação gera uma obrigação de devolução em um período máximo pré-acordado, esse ativo vai basicamente gerando lucro do aluguel recorrente. Com isso, o fundo ganha mais dinheiro em um ativo que está parado e esse dinheiro também é reinvestido para você. Assim como no fundo imobiliário, os rendimentos geram novos aportes para você e são reinvestidos no fundo para aumentar o retorno de longo prazo. O último recurso que utilizamos para potencializar o retorno dos nossos cotistas nos investimentos é a reversão da taxa de rebate. A taxa de rebate é uma espécie de comissão paga para as instituições financeiras, como corretoras, bancos e assessores de investimentos que comercializam os produtos financeiros. Em outras palavras, esses profissionais basicamente ganham uma comissão para oferecer fundos aos investidores. Esse modelo pode gerar um conflito de interesse. Isso porque o profissional pode oferecer para o investidor o que dá mais dinheiro para ele e não necessariamente o que gera mais retorno. Na Grão, somos totalmente contra esse tipo de prática e defendemos a ideologia de que nosso produto tem que ser comercializado por sua qualidade e não pelo comissionamento. Por isso, 100% da taxa de rebate é revertida para os nossos cotistas. Assim, ele só é oferecido se o produto for realmente bom. O resultado, além de garantir a qualidade, é diminuir os custos do seu investimento. Para ficar mais claro, vou te mostrar em números como funciona a taxa de rebate. De modo geral, um fundo multimercado, que é da mesma categoria da Previdência Arca, cobra em média 2% de taxa de administração ao ano. Desses 2%, geralmente entre 15% e 40% ficam como taxa de rebate. Então, vamos citar como exemplo um fundo multimercado que cobra 2% de taxa de administração e 30% ficam como taxa de rebate. Isso significa que você está pagando 1,4% em taxa de administração e os outros 0,60% são pagos apenas como comissão. Esse repasse da taxa de rebate faz com que você pague menos na taxa de administração investindo pelo fundo Arca. O fundo Arca, ele tem como premissa cobrar taxas muito baratas. Então, nossa taxa de administração é de apenas 0,59. No curto prazo, você pode até não perceber a diferença disso, mas no longo prazo, isso gera uma diferença absurda para o seu acúmulo de patrimônio. Veja na tela a diferença de um fundo com taxa de administração alta e a Previdência Arca no longo prazo. Mesmo com a nossa simulação mostrando condições iguais de aporte, 100 mil investidos uma única vez e a uma rentabilidade de 1% ao mês, um mesmo período de 30 anos, a Arca conseguiria gerar uma diferença de retorno para você de mais de R$1.300.000 apenas pelo fato de ter uma taxa de administração mais barata. Resumindo, a taxa de administração ela é extremamente importante para o seu acúmulo de patrimônio no longo prazo e ter um rebate que volta para o fundo ajuda nessa construção. Bom, acho que agora ficou totalmente claro como funcionam os 3 principais rendimentos recebidos pela Previdência Arca e como eles te ajudam a construir patrimônio no longo prazo. Mas se ficou alguma dúvida, fique sempre à vontade para entrar em contato comigo ou com todo o time da Grão, que vamos esclarecer essas suas dúvidas, seja aqui no canal do YouTube ou seja no nosso canal do Instagram. Um grande abraço e até a próxima e bons investimentos!